Gravação iniciada. Boa tarde, essa é a segunda parte da tarde do dia 8 de abril de 2021. Já nos encaminhamos para o término desta reunião de julgamento deste mês. E vou passar a palavra de imediato, estamos dentro do tema de contribuições previdenciárias, e a colega conselheira Sônia vai ser o mesmo contribuinte, os processos que ela vai relatar, do Hospital São Vicente de Paulo, e ela vai passar a palavra de imediato para ela, passar suas relatorias. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, conselheiros. São 3 processos desse mesmo contribuinte, e eu proponho que a gente comece pelo 113. Eu coloquei nas minutas, vocês vão ver que tem 111, 112, 113, tem 1, 2, 3, porque é a sequência que eu acho adequado para a gente julgar. O 113, ele tem CFL 68, 69, e tem também principal, tem contribuição patronal, tem contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais, tem contribuições de terceiros, então ele engloba diversas autuações. Esses processos, quando eu li pela primeira vez o recurso, eu achei que eu fosse não conhecer, porque faltava ali elemento recursal, sabe? Porque o recorrente aqui, ele tenta sensibilizar o coração dos julgadores, ele até usa uma expressão, vocês vão ver quando eu chegar lá, ele usa até uma expressão que o colegiado julgue, profira um julgamento da maneira que o coração da lei se manifeste, né? Ele fala que ela é uma entidade sem fins lucrativos e tal. Mas ele também traz aqui pedido para que os autos sejam julgados insubsistentes, e ele traz uma alegação de nulidade, que é uma alegação de nulidade que tem uma ligação indireta, ele não é diretamente ligado, mas ele é indiretamente ligado às autuações. Como é a alegação de nulidade, como eu fiz nos processos da última sessão, eu também vou analisar, vou conhecer de toda a matéria, vou analisar e vou afastar, e vocês vão ver isso. Bom, então, vamos por partes, né? Esse é só um resumão para vocês. Então, esse contribuinte, ele apresenta o recurso voluntário, né, interposto aí contra um acórdão da 8ª turma de julgamento da RJ de Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação, né, e manteve em parte os créditos tributários exigidos. A DRJ, ela alterou alguma coisa do CFL 69, da multa por emissão de GFIP. E aí, então, nesse processo, como eu disse para vocês, a gente tem o CFL 68, no valor aí de R$64.000, o principal, contribuição patronal, que no valor original é de mais de R$600.000, a contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais, perto de R$90.000, um pouquinho mais, né? E tem também outro, contribuição devida a terceiros, no valor também de pouco mais de R$100.000, e daí tem a CFL 69, que ficou aqui no valor original de R$3.658. Então, segundo o acórdão aqui, né, obrigação principal, o procedimento fiscal foi efetuado com vistas a verificar o cumprimento pela entidade dos requisitos para gozo da isenção da contribuição previdenciária nesse período. O que aconteceu? Ela tinha o certificado de isenta, ela perdeu esse certificado de isenta, ela demorou a beça para entrar com o pedido de reconsideração, acho que o pedido de reconsideração dela, o primeiro pedido não foi concedido, o segundo foi retroativo, mas enfim, não abrangeu aí esse período. Então, nós vamos ver isso, tá bom? Então, ela não tinha certificado de isenção, ela não tinha o SEBAS. Foi apurado que o Hospital São Vicente não cumpria cumulativamente todos os requisitos legais necessários para a manutenção da isenção, uma vez que deixou de ser portadora do SEBAS lá em 2005.
E aí a gente está analisando o período de 2006 a 2008. Bom, vamos mais para baixo aqui, então, em face das alterações produzidas aqui pela MP, né, eles já tinham feito essa comparação de valores das penalidades, e estou passando aqui, o colegiado de primeira instância, então, negou provimento à impugnação. Aqui estão as ementas, né, falando que entidade beneficente para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para a fruição da isenção relativa à entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento, a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo e tal. E aí ele apresentou o recurso tempestivo, e ele fala, olha, eu sou uma entidade sem fins lucrativos, eu presto serviços parcialmente gratuitos, né, eu sei que eu perdi o SEBAS, eu sei, ele fala isso, eu perdi em 2005, eu sobrevivo de doações, aí ele usa essa expressão, né, que o julgamento seja da maneira que o coração da lei se manifeste, e aí ele pede que sejam julgados insubsistentes as autuações, e ele fala que ele não foi notificado do cancelamento do registro como entidade filantrópica e que isso ensejaria nulidade. Ele fala também nesse processo que esses contribuintes individuais que ensejaram aí também, né, a CFL 6869, esses autos de infração, que eles já tinham feito recolhimento em outras instituições e pelo teto, mas ele não juntou documento nenhum. Então, vamos lá, ele pede a juntada posterior desses documentos. Então, sendo tempestivo, eu conheço do recurso. Pedido de juntada. Então, o recorrente alega, né, que para essas duas autuações, também que tenha exigências em razão ao que ele fala, tá? Dos recolhimentos de contribuições previdenciárias, que esses médicos já contribuíam acima do teto em outras instituições e que ele não teve tempo para juntar a documentação. Então, ele pede para juntada posterior. Então, aí eu trago aquela análise, né, sobre a ótica de que o ônus da prova é inerente ao ordenamento, existe um PAF, ele prevê um momento para que sejam trazidas as provas, o contribuinte não trouxe e nem trouxe informações a respeito de alguma situação que tivesse no parágrafo 4º do artigo 16 do PAF. Então, ele não demonstrou nada disso, e a deficiência da defesa na apresentação das provas, né, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência. Então, o acórdão recorrido, ele também tinha analisado isso, e ele tinha analisado essa obrigatoriedade do recorrente ter trazido aos autos a documentação. Então, ele fala aqui embaixo, ele traz aqui as redações dadas, né, para o mesmo artigo, né, a Lei 10.666, na época da ocorrência dos fatos geradores, ela dispunha, né, que a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado, descontando da respectiva remuneração, e recolher juntamente com a contribuição, tal, traz as alterações sofridas por esse artigo, e depois ele traz o artigo 33, em especial o parágrafo 5º do artigo 33 a 8.212, né, que ele fala que o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa, isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou. E aí o acórdão fala, né, então, assim considerando-se as normas citadas, o contribuinte é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos pelos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Ainda que, como no caso, tenha deixado de efetuar o desconto da contribuição devida por esses segurados das suas remunerações pagas ou creditadas. E, por essa razão, para regular a hipótese de contribuintes que possuem múltiplos vínculos na época da ocorrência dos fatos geradores, a INMPS SRP 3, ela dispõe da seguinte forma, né, e aí ele traz aqui o artigo 81, em especial aqui o caput, né, e o parágrafo 1º, o contribuinte individual aqui, e o parágrafo 6º também é importante ser visto, né, que a empresa tem que manter arquivado por 10 anos cópias dos comprovantes
de pagamentos ou declarações. Então, com base na legislação, o acórdão já tinha dito a ele, né, já tinha deixado bem claro que esse era um dever dele, de trazer essa documentação e que, no caso, o recorrente, na época impugnante, não tinha juntado aos autos nenhum documento, né. Então, com base nesses argumentos que eu já tinha expendido e mais no acórdão, eu indefiro o pedido de juntada de documentos posterior. E aí, no mérito, o recorrente reafirma ter perdido a qualidade de beneficente em 2005 e recuperado em 2009, recuperou retroativamente, né? E sustentou que não foi cientificado ao tempo do cancelamento da isenção. E o acórdão de primeira instância também faz a análise do procedimento de cancelamento da isenção, como foi feito, né, com base no ordenamento, e demonstra que todo o regramento daquele cancelamento do SEBAS foi correto com base na legislação que estava vigindo na época. O recorrente foi cientificado das autuações, já estava vigindo a Lei 12.101, que impôs que alterou o regramento do procedimento de fiscalização. E aí eu trouxe aqui os artigos da lei, né, o artigo 26 da lei, que dispõe a respeito desse assunto, e que demonstra que realmente não existia esse procedimento, né, de emitir um ato prévio indicativo do cancelamento da isenção, que isso já tinha sido alterado, e daí trouxe aqui o relato fiscal, né. Vale destacar que a lei revogou o artigo 55 da 8.212, criando novas regras para a obtenção da isenção da contribuição previdenciária, mas tendo em vista que o período arrolado nessa ação fiscal de janeiro de 2006 a dezembro de 2008, nossa verificação foi feita observando o cumprimento dos requisitos do artigo 55 da época, né? Então, a análise tanto do relato fiscal quanto do acórdão foi correta. E de acordo com a certidão expedida em 3/11/2009, pela Secretaria Executiva do CNAS, o pedido de renovação do certificado apresentado pelo Hospital São Vicente de Paulo, cadastrado pelo processo tal, foi indeferido através de uma resolução publicada no Diário Oficial, publicada lá em 2005, né? E certifica ainda a ausência de protocolo de pedido de renovação para períodos posteriores. Em razão da certidão expedida, ficou atestado que a entidade protocolizou o pedido de reconsideração, depois, né, pedido de consideração do indeferimento de renovação do certificado, e que após a análise desse pedido, mesmo foi deferido, mas para 2002 até dezembro de 2005. E isso tudo está nos autos. Bom, conforme se observa, o procedimento de cancelamento da isenção foi regular, não existe vício passível de decretação. E eu estou fazendo essa análise exatamente por conta daquela mesmo raciocínio que eu já usei em processos passados. Como administração tributária, a gente pode anular os atos a qualquer momento. Por quê? Porque essa situação ela não está especificamente na lide administrativa, mas ela indiretamente poderia prejudicar a lide administrativa. Então, eu analiso para afastar. O lançamento ocorreu em novembro de 2011, o ato de não renovação do registro, que foi solicitado lá em 2002, foi indeferido em 2005, sendo objeto de reconsideração em 2009, para o período de 2002 a 2005, então, se houve vício lá naquele procedimento, o contribuinte deveria ter discutido lá, né, não aqui nesse lançamento tributário, mas de qualquer forma, até pela cronologia dos fatos, não existe mínimo prejuízo demonstrado, né? Não há mínimos elementos de prova de vício, de prejuízo, ensejador de cerceamento à defesa no presente procedimento, nesse que nós estamos analisando, ou no processo de cancelamento do registro da entidade beneficente. E como já indicado, mesmo que houvesse, essa situação atinge o presente lançamento apenas de forma indireta, não se inserindo na lide administrativa. Relativamente às obrigações acessórias lançadas, extrai-se do respeitável acórdão. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não, quanto à autuação, eu acho que não há necessidade de fazer toda a leitura,
só demonstrando aqui, né, que ele foi autuado por enviar GPIP contendo erros ou omissões a campos, né, especificamente conforme relatório foram informados códigos de terceiro em branco, quando correto seria informar o código 0115, blá, 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 blá. Bom, então a mera alegação no sentido que as infrações relativas a obrigações acessórias não... porque ele fala, né, ele fala as obrigações acessórias às infrações não ocorreram, mas está tudo muito bem fundamentado, tudo muito bem lastreado com provas nos autos, de que houve realmente a infração, as obrigações acessórias. Então a mera alegação no sentido, olha, não houve ofensa, eu não incorri na infração à obrigação acessória, ela não é suficiente para desconstituir a autuação que é bem fundamentada. E aí eu coloco, né, aquela frase, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Ao final, apesar de já ter sido, né, feito o cotejamento lá da penalidade aplicada, eu coloco ainda a aplicação da portaria conjunta PGFN, número 14, e, senhor presidente, então o meu voto é por negar provimento ao recurso, é assim que eu... Obrigado, Sônia. Colegas, questões levantadas, dúvidas? Eu tenho um único ponto, que é com relação aos documentos, que os documentos que estão no recurso voluntário é apenas uma ata e documento de identificação. Então, não vejo por que deferir juntada desses documentos. Não desses documentos. Ele pede para, oportunamente, juntar os comprovantes das retenções de contribuição previdenciária dos contribuintes individuais. Ah, tá, é uma prova futura, tá. É, uma prova futura, que ele já deveria ter feito lá atrás. E aí o acórdão foi bem inteligente nesse sentido. Olha, você tem, ele fala, esses contribuintes individuais, eles têm inúmeros empregos, então eles recolhem já pelo teto, tudo, e aí o acórdão falou, não, mas a obrigação de apresentar essa documentação é sua, você tinha que ter documentação aí guardada por 10 anos e tal. Então, eu não deferiria essa juntada, isso que ele juntou agora. Eu falei que realmente não cabe posterior juntada para ele fazer prova que ele já deveria ter feito lá na impugnação. Tá, entendi. Me refere-se o pedido de juntada de documentos posteriormente, é porque não tem nem como, né? Se você está analisando o processo agora, você não tem nem que juntar depois. Tá. Leonardo, por favor. Eu pesquisei aqui no Diário Oficial e o motivo do cancelamento, do indeferimento do pedido de renovação do SEBAS dele foi o inciso 4º, o artigo 3º do decreto 2536, que fala de aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Isso casa com o artigo 14, inciso 2º do CTI. Portanto, realmente, ele foi excluído por não cumprir sequer o inciso do CTN, que para mim é onde eu foco a análise. Então, eu estou de acordo. Agora, com essa abordagem, dessa consulta, o fundamento do Diário Oficial, que realmente deve ser negativo, eu voltarei para as conclusões. Porque, por razões de decidir, teria uma pequena diferenciaçãozinha acrescentando isso aí. Ok. Alguma colocação adicional? Só para ressaltar que ele não se insurge contra a exclusão simples. Ele fala, eu fui excluído. Ponto. Então, eu nem entrei nesse mérito da exclusão. Então, olha, eu devia ter sido chamado previamente antes da exclusão. O procedimento errado. Isso que eu analisei o procedimento. Não analisei o fundamento da exclusão. Até porque
está em outro. Ok. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho a relatora também. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Não acompanho. Eu também acompanho pelas conclusões, como eu observei antes. Ok. Também vou acompanhar. Então ficou a unidade, voltou pelas conclusões do Leonardo. Se você tem 13, item na pauta. Próximo seria qual? Agora é o 112. Ok, 112 então, por favor. Estou abrindo aqui, instantinho. O 112 é o mesmo período, mas são duas CFLs. São dois códigos de fundamentação legal, né? O 30 e o 59. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês vão ver que as alegações deles são as mesmas, basicamente, né? Constatou que o contribuinte remunerou diversos contribuintes individuais, no caso médicos, pela prestação de serviços sem vínculo empregatício, sem que eles, em sua respectiva remuneração, fossem incluídos nas folhas de pagamento mensais. Custoso. Você deixou de arrecadar com a remuneração a contribuição devida por esses segurados. A fiscalização elaborou um demonstrativo, contendo a relação dos lançamentos contábeis referidos aos pagamentos médicos e juntou aos autos cópia por amostragem de cheques emitidos pelo contribuinte em tais operações e de recibos de pagamento autônomo. Pela análise dos recibos apresentados, ficou comprovado que a contribuição devida pelos contribuintes remunerados não foi descontada. De acordo com a capa do auto de infração, em decorrência de ter o contribuinte deixado de descontar das remunerações efetuadas a contribuintes individuais a seu serviço, o valor relativo à parte devida pelos médicos, foi aplicada a multa, calculada da forma da lei e pelo regulamento da Previdência Social. O valor foi atualizado pela portaria interministerial. E conforme capa do auto de infração, em decorrência do contribuinte ter deixado de incluir nas folhas de pagamento os contribuintes individuais relacionados no demonstrativo, foi aplicada também outra multa, né, na forma da lei, do regulamento da Previdência Social e na forma da portaria interministerial. Mais para baixo eu trago a ementa do colegiado de primeira instância das duas infrações e o contribuinte apresentou tempestivamente recurso, alegando ser uma entidade sem fins lucrativos, que perdeu em 2005 a qualidade de beneficente, que sobrevive de doações, e ele pede a compreensão do colegiado, né, para que, mais uma vez, profira o julgamento da maneira que o coração da lei se manifeste, e pede que os autos de infração sejam julgados insubsistentes e que a defesa apresentada na impugnação seja revista e considerada consistente. Então, eu conheço do recurso, passo ao seu exame, ele, no mérito, né, ele alega ter perdido a qualidade de beneficente, aí eu trago a informação de que ele não trouxe nenhum fato novo, nenhuma prova para desconstituir as alegações fiscais, trago trechos do acórdão de primeira instância, que eu acho que eu até já li parte para vocês, e aí em verdinho, mais para baixo, eu falo, como se observa, é fato o cometimento de infração tributária bem examinado no julgamento de primeira instância e não refutado no recurso. Como se observa da instrução, o recorrente efetuou pagamentos a contribuintes individuais, informados na DIF e registrados na sua contabilidade, sem contudo efetuar o desconto das suas contribuições, de suas contribuições à remuneração, e sem incluir tais salários de contribuição em folha de pagamento. Então, falo, né, que o acordo recorrido foi adequado, né, analisou, constatou que realmente a descrição da infração estava correta. O acórdão acrescentou aqui que para comprovar que um determinado contribuinte já contribuía sobre o teto relativamente a outras atividades remuneradas que exercia, como apontou no recurso, para que pudesse, então, se eximir, né, de descontar, de recolher, o recorrente deveria ter apresentado os documentos. Então, além disso, efetivamente, deixou de inserir os contribuintes e respectivas contribuições nas folhas de pagamento. Então, meu voto, senhor presidente,
por afastar as alegações, as argumentações trazidas, né, no recurso e por negar provimento ao recurso. Colegas, observações, dúvidas? Passar então a votação, Mário. Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Eu acompanho também. Também acompanho. Sem mais, estou acompanhando também. Acompanho. Também acompanho, então ficou com cuidado de votos, negar provimento. O próximo item. Tá sem som, Sônia. Está sem som ainda. Desculpa. O item é 111, o último, mas não menos importante, o recorrente é o mesmo, Hospital de São Vicente de Paulo. Esse processo, ele cuida do CFL 78, então vamos ver o acórdão recorrido, né? O acórdão me fala que trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, no valor de R$12.000, 12.500, por infringência da Lei 8.212. Conforme informado no relatório fiscal, ECAPA, a empresa enviou GFIP com incorreções. Especificamente, foi utilizado o código FPSA 639, quando correto seria o 515. O código de terceiros não foi preenchido, ficou em branco. Também foi utilizado um outro código errado. Bom, aí passando mais para baixo aqui do voto, o colegiado negou provimento, tem aqui as ementas, o contribuinte apresentou recurso tempestivo, né, e as alegações são muito parecidas, né, é uma entidade sem fins lucrativos, perdeu em 2005 a qualidade de beneficente, ele fala que erros acontecem, já que ele tem dificuldade de manter uma equipe fixa. Ele assinala não ter sido notificado do cancelamento do registro como entidade filantrópica, pede anulação da autuação e salienta, eu acho que eu não coloquei aqui a questão da anulação da autuação, ou se vocês me permitem, eu pego depois do outro voto, porque é igualzinho, tá? E salienta aqui que os erros de procedimento não podem ser considerados como sonegação, pede que o auto seja julgado insubsistente. Então, ele assinala que houve erro e que não houve uma ação sonegatória. E fala que ele não foi ressalta que não foi intimado do registro de entidade beneficente, não trouxe fatos novos, né, o acórdão de primeira instância considerou corretamente, né, ele não refutou a informação de que ele teria informado com erro os campos referidos, ele simplesmente fala que ele é uma entidade beneficente. No presente CAI, por essa razão, as regras a serem consideradas para verificação do cumprimento de requisitos para o gozo de isenção são as vigentes da época da ocorrência do fato gerador. Então, aqui o acórdão já demonstra, né, que não houve falha no procedimento. E aí, mais para baixo, da mesma forma que a gente já tinha visto no processo principal, né, eu já estou passando mais para baixo, como se observa, o procedimento de cancelamento da isenção foi regular, inexistindo vício. Ressalta-se que essa alegação, aquele mesmo trecho que eu já tinha colocado, né, falando aqui das súmulas do Supremo, fala aqui que não houve nenhum prejuízo, né, e até por conta aí da ordem dos fatos. Então, de fato, nos presentes autos, não há mínimos elementos de prova de vício, de prejuízo ensejador de cerceamento de defesa, e, como já indicado, mesmo que houvesse, essa situação atinge o lançamento de forma indireta. Então, por esses fundamentos, somados à argumentação inserida no acordo, as atuações devem ser mantidas. Ele não nega as infrações propriamente dito. E ele incorreu nas infrações. Então, eu utilizo aqui a fundamentação do próprio acórdão recorrido para manter a autuação. Então, o meu voto é por negar provimento ao recurso, senhor presidente. Passo a palavra para os colegas de virem eventuais dúvidas. Vamos passar a votação. Mário? Acompanhe o relator, presidente.
acompanho o relator. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho, senhor presidente. Também vou acompanhar. Então, esses foram os julgamentos dos itens 111 e 113, todos foram alegados provimento ao recurso. Esse foi o resultado. E, nesse momento, eu peço para o apoio à sessão, bem como os colegas que estão realizando a gravação, para interromper, já deixando aqui a gravação, já deixando minhas saudações, agradecendo a colaboração de todos, agora especialmente o suplente, né, doutor Virgílio, a quem ficamos muito felizes de ver com saúde, bem disposto e contribuindo bastante para a turma. Tá bom? Então podemos encerrar a gravação aí, por favor.